A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 1: Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Autor: Pedro Dong. Semana 1. Introdução. Quarta-feira. Ler com oração. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 10, 43. A porta do Evangelho é aberta aos gentios. Antes da mudança ocorrida na igreja em Jerusalém, relatada em Atos 15, é dito que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 9, 31 a 35. Mesmo depois da grande perseguição em Jerusalém, a igreja continuou a crescer, não somente ali, mas também na Judéia, Galiléia e Samaria. O Espírito Santo continuou atuando e fazendo milagres por meio do apóstolo Pedro. Ou seja, o Espírito Santo ainda tinha liberdade para operar na igreja em Jerusalém por intermédio dele. No capítulo 9 de Atos, lemos sobre vários milagres, dentre eles o que aconteceu com Dorcas, pessoa notável pelas boas obras e esmolas que fazia, a qual adoeceu e veio a morrer. Ao saber que o apóstolo Pedro estava perto de Jope, chamaram-no e ele atendeu o pedido. Ao chegar, Pedro foi conduzido para o cenáculo e, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Tal fato se tornou conhecido e muitos creram no Senhor. Versículo 36 a 43. Prosseguindo, no capítulo 10 de Atos, lemos sobre a conversão de Cornélio e os de sua casa. Cornélio, primeiramente, teve uma visão em que um anjo lhe ordenava chamar Simão Pedro, que se encontrava em Jope. Enquanto os enviados de Cornélio estavam a caminho, já próximo de Jope, Pedro, que estava orando, teve uma experiência com Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Atos 10, 9 a 16. Logo em seguida, chegaram os emissários de Cornélio e perguntaram por Pedro. No dia seguinte, ele os acompanhou até Cesareia. Quando chegaram lá, Cornélio estava esperando por eles, juntamente com seus parentes e amigos íntimos.
Ali Pedro pregou o evangelho aos presentes, que o ouviram atentamente. Durante a fala de Pedro, ocorreu algo extraordinário conforme lemos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Versículos 44 a 48. Todos esses relatos nos mostram que o Espírito Santo tinha muita liberdade de ação por intermédio de Pedro. Que essa liberdade seja mantida entre nós hoje. Aleluia! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.